Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais esta sessão do COLEN do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, os eminentes procuradores de justiça, doutores Rodrigo Canelas Dias e José Vicente de Pierro, aos nossos servidores e a todos aqueles que acorrem a este sesquicentenário plenário. Sobre a mesa temos dois pedidos apenas de preferência, não há sustentações orais previstas para a tarde de hoje. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. ADINS, números 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 79. Nos itens 27 e 31, apresenta voto convergente o eminente desembargador Ricardo Dipp. No item 32, apresenta voto convergente a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Mandado de segurança, números 2, 3, 4, 59, 61 a 68. Agravo 5, 6, 7 e 8. Conflito de competência 9, 10, 11, 12 e 14. Embargos de declaração 45 a 58 e número 83. No item 45, apresenta voto convergente a desembargadora Luciana Bresciani. Procedimento investigatório criminal, número 69. Representação criminal, números 70, 72 e 73. Sobras do desembargador Fábio Gouveia como relator, 18, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84 e 85. Sobra da desembargadora Silvia Rocha, número 38, adiado a pedido do desembargador Campos Melo, número 28, em que é relator o desembargador Damião Kogan. Adiado a pedido dos desembargadores Noivo Campos e Haroldo Viotti, número 30, em que é relator o desembargador Campos Melo. Adiado a pedido da desembargadora Luciana Bresciani, número 35, em que é relatora a desembargadora Márcia Dalladea Baroni. No número 72, que entrou no bloco de julgamento, está presente, convocado o eminente desembargador Paulo Alcides, de maneira que será um prazer tê-lo a tarde toda conosco, mas se Vossa Excelência tiver outros afazeres, fique absolutamente tranquilo em nos deixar. Presidente, senhores colegas, como eu disse agora há pouco a Vossa Excelência, seria um grande prazer e para mim é uma honra estar ao lado de Vossa Excelência e dos colegas, mas os afazeres me chamam, agradeço a preferência e desejo a todos uma boa tarde de trabalho. Muito obrigado, obrigado pelo comparecimento. Por fim, destaque da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, o número 13, em que é relator o desembargador Noivo Campos. Suspendendo a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. Primeiro item é um recurso em expediente administrativo, é relator eminente Corregedor-Geral de Justiça com voto 43.611. Trata-se de recurso interposto pelo Dr. Washington Martins Carvalho, advogado, contra a respeitável decisão que determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 de 2011 do CNJ. Tem a palavra o eminente relator. Boa tarde a todos, a todas. Eu cumprimento os colegas, cumprimento
os membros do Ministério Público, advogados aqui presentes. E esse é um recurso interposto contra a decisão que determinou o arquivamento de uma reclamação disciplinar em matéria tipicamente jurisdicional, não há infração funcional alguma. É um caso de um juizado especial de Itaquera, em um acidente de veículo muito simples, em que a meritíssima juíza, ao tentar a conciliação entre as partes, fez algumas considerações sem qualquer pré-julgamento da causa. E a decisão que ela deu, ela é passível de recurso, de modo que o inconformismo da parte advogado não tem razão de ser, uma vez que envolve matéria estritamente jurisdicional. O meu voto é no sentido do improvimento do recurso. O eminente corregedor propõe seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. O item 2 da pauta é também recurso em expediente administrativo contra a decisão de arquivamento. É relator o excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, com o voto 43.610, e tem a palavra. Mais uma vez, aqui uma matéria estritamente jurisdicional, e é um advogado que reclama que o juiz o estaria perseguindo, uma vez que de forma sucessiva ele contraria os interesses desse patrono. E eu transcrevo aqui a decisão que determinou o arquivamento da reclamação, em que eu demonstro que, caso a caso, não há a menor possibilidade, o menor fundamento nas alegações. O juiz decidiu os casos em que ora o advogado representa clientes, em que ora o advogado age em causa própria. Em todas as decisões, o advogado recorreu e os recursos foram improvidos. Inclusive, ele arguiu por 2 vezes a suspeição do juiz perante a Câmara Especial do Tribunal de Justiça, e nas 2 vezes as exceções foram rejeitadas, de tal modo que não há nem em tese matéria alguma passível de sanção disciplinar. O meu voto é pelo improvimento do recurso, mais uma vez. O eminente corregedor propõe seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram o provimento ao recurso. Item 3, igualmente, é recurso interposto agora pelo Dr. Antônio Pereira da Silva Júnior, advogado, contra a decisão que determinou também o arquivamento de representação. O eminente corregedor tem o voto 43.605 e tem a palavra. Mais uma vez, aqui também não há o menor indício de qualquer falta funcional. Novamente, uma matéria estritamente jurisdicional. E aqui o que se reclama é que a decisão teria sido equivocada, o juiz apreciou a matéria e, contra a decisão dele, juiz, cabe recurso ao Tribunal de Justiça. Portanto, meu voto é pelo improvimento do recurso. O excelentíssimo corregedor propõe seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 4, igualmente, é recurso expediente administrativo, interposto pelo doutor Antônio Pereira da Silva Júnior, o mesmo advogado do item anterior, contra a decisão de arquivamento. Sua Excelência tem o voto de 43.604 e tem a palavra. O advogado é o mesmo, e aqui é um caso também da matéria somente jurisdicional, em que o juiz ele indeferiu o pedido de que o custeio de uma prova pericial fosse arcado pelo réu e não pelo autor. Uma matéria, como se vê, estritamente jurisdicional e passível de recurso próprio. O meu voto é pelo improvimento do recurso. O excelentíssimo corregedor propõe seja improvido o recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 5 da pauta é recurso interposto por Renata Vinícius Lalone contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos, proferida pelo eminente corregedor. Sua Excelência tem o voto 43.607 e tem a palavra. Aqui o caso é diferente dos anteriores, porque é uma representação que teve como causa o atraso na marcha processual. E
É um caso da 9ª Vara de Família, da capital central, e é um juiz, doutor Chacon, que efetivamente estava atrasado. Nesse caso, eu constatei o atraso. Ele foi, então, intimado a se justificar e apresentar defesa, e de imediato ele proferiu a decisão. Então, a decisão desse caso específico, o atraso está sanado. Eu constatei, na ocasião, que não era esse o único atraso, que havia outros diversos atrasos na 9ª Vara de Família e Sucessões. O juiz foi chamado e apresentou um plano à corregedoria para que os atrasos que, infelizmente, ocorrem fossem sanados num determinado espaço de tempo. Esse plano foi apresentado no mês de julho e vem sendo cumprido pelo magistrado com fiscalização e acompanhamento e monitoramento mês a mês. Caso haja descumprimento das metas estabelecidas, ele já foi avisado de que o processo terá andamento e então se converterá num PAD. Mas neste momento em que ele está monitorado e há um plano de trabalho em acompanhamento sendo cumprido, eu não vejo razão para a instauração de um processo administrativo disciplinar. O meu voto é pelo improvimento do recurso. O eminente corregedor propõe que seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso administrativo. Item 6 da pauta trata-se de prorrogação de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar de interesse do Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, juiz de direito da 3ª Vara da Comarca de Mogi-mirim, relator, o eminente desembargador Xavier de Aquino. Matéria em discussão. A unanimidade de votos deferiram a prorrogação do prazo. Item 7 da pauta é proposta feita por mim de outorga do colar do mérito judiciário aos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e ao ministro Cristiano Zanin Martins, o mais moderno hoje do colendo Supremo Tribunal Federal, porém é paulista. Aí a razão da proposta que obteve manifestação favorável da Comissão de Honraria e Mérito. Matéria em discussão. Por votação unânime, aprovaram a outorga do colar do mérito judiciário. No mais, são afastamentos já alguns deferidos ad referendo deste colendo órgão especial e outros com propostas de deferimento também. Matérias em discussão. Eu só me abstenho de votar o meu próprio afastamento em 2 dias só. Afastamentos aprovados. Retomando a pauta judicial. Desembargador Ricardo Dipp tem a palavra. Vossa Excelência, que aponte aí o meu impedimento para deferir também as minhas próprias férias. Ah, pois não. Mas eu tenho a honra de deferi-las. Primeiro pedido de preferência é o item 60 de pauta, para o qual eu estou impedido, de maneira que transmito a presidência dos trabalhos ao eminente vice-presidente, desembargador Arthur Beretta da Silva. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores desembargadores, membros do Ministério Público, senhoras secretárias, demais funcionários, advogados e advogadas presentes. Aqui se trata, é o 60 da pauta, é o mandado de segurança civil
O relator é o eminente desembargador Luiz Fernando Nisch, que traz o voto 38.305 e tem a palavra. 60 da pauta. Senhor vice-presidente, no exercício da presidência desse julgamento, cumprimento a todos, aproveito nessa primeira oportunidade de cumprimentar a todos os presentes. Cuida-se de um mandato de segurança, eu já encaminhei o voto a todos, então a ementa ela é suficiente para a identificação do objeto desse recurso. Mandato de segurança, juiz de retratação, aplicação do artigo 1042 do CPC, adequação do julgado ao quanto decidido pelo Colégio Supremo Tribunal Federal. Pedido de sequestro de rendas públicas, aplicação do regime especial de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional 62 de 2009, aos precatórios expedidos anteriormente à sua promulgação. Observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando o julgamento da ADI 4425 e os efeitos prospectivos do julgado, com aplicação do entendimento consolidado no RE 659172 de São Paulo, relacionado ao tema 519 do Supremo. Possibilidade de sequestro de verbas públicas, desde que enquadrado nas novas hipóteses constitucionais, quebra da ordem cronológica de pagamento em razão da quitação dos precatórios atingidos pela Emenda Constitucional 30 de 2000, antes da quitação integral dos precatórios abrangidos pela moratória concedida no artigo 33 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Impossibilidade, pretensão não abrangida por qualquer das hipóteses de sequestro prevista no RE 659172 de São Paulo. Ilegalidade ou lesão a direito líquido e certo inexistente. Eu, pelo meu voto, estou negando a ordem. O relator denega a ordem, matéria em discussão. Assim fica decidido. 60 da pauta denegaram a ordem, votação unânime. Presidente, muito obrigado. Sou eu que agradeço, eminente vice-presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Próximo item da pauta é o número 71 de ordem. Trata-se de representação criminal, em que é relator o eminente desembargador Figueiredo Gonçalves, com o voto 60.245. Tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os dignos colegas que aqui estão na sessão de hoje. Cumprimento também os senhores advogados presentes. Senhor presidente, eu vou fazer um breve resumo, uma vez que eu já distribuí a cópia do voto. Cuida-se de uma notícia de crime apresentada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Osasco contra 2 promotoras de justiça. As 2 promotoras teriam enviado à Corregedoria Geral do Ministério Público uma representação, um pedido de providências, na verdade, contra o juiz da 4ª Vara por atribuir a ele determinados comportamentos que elas entendiam ofensivos à dignidade da justiça. Essa representação depois foi enviada à Corregedoria e acabou por ser arquivada, porque as questões eram de natureza jurisdicional. Agora, o juiz ofereceu notícia-crime contra as procuradoras e o digno Procurador-Geral de Justiça pede o arquivamento por entender que elas agiram nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Ministério Público, 43, inciso 2º, que diz que são deveres do Ministério Público zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade da justiça e suas funções. E entende que não houve nenhuma ofensa à honra pessoal do magistrado nos termos do artigo 138 do Código Penal. Por isso, pediu o arquivamento. Eu estou acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e determinando o arquivamento dos autos nos termos do artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.038/90, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Muito
Muito obrigado. O eminente relator propõe o arquivamento dos autos com a ressalva do artigo 18 do CPP, matéria em discussão. Por votação unânime, determinaram o arquivamento dos autos nos termos do voto do eminente relator. Próximo item da pauta é o número 1 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relatora a eminente desembargadora Luciana Bresciani, tem o voto 32.195. Também já apresentaram votos os desembargadores Ricardo Dipp e Nuevo Campos. No entanto, esse julgamento ainda não teve início, de maneira que tem a palavra a eminente relatora. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, os nobres colegas, os todos procuradores de justiça, nobres advogados, diligentes servidores e demais presentes. Inicialmente, eu rechaço as preliminares suscitadas pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não se trata de mera alegação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Destaco que o Colégio do Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, apreciou a mesma questão relativa à competência legislativa exclusiva da União, evidenciando que é possível o controle concentrado de constitucionalidade. No que toca à falta de interesse de agir, sequer em tese haveria necessidade de apontamento de dispositivos da Constituição do Estado, enquanto as normas da Carta da República indicadas na exordial são de reprodução obrigatória. Saliento ainda o tema 484 de repercussão geral, e que é perfeitamente possível, escolhendo órgão especial, a utilização de tais parâmetros para aferição da aventada inconstitucionalidade do diploma paulista. Tampouco convence a tese de fundamentação deficiente. A autora não se limitou a indicar normas infraconstitucionais, expondo as razões pelas quais a lei impugnada com elas conflitaria, conforme reproduzo, e foram mencionadas para demonstrar que a lei questionada vai de encontro à sistemática nacional de intercâmbio de informações relativas aos registros públicos. No meu voto, faço referência às normas federais a respeito. Passando ao mérito, tenho com a devida vênia, já ciente por especial delicadeza dos nobres desembargadores Ricardo Dipp e Nuevo Campos, particularmente especializados na questão, com a devida vênia, eu tenho que o pedido deve ser julgado improcedente. Transcrevo em meu voto o dispositivo impugnado. E tenho que, em que pese o entendimento da autora, a norma não versa efetivamente sobre registros públicos, pois ainda que imponha novas obrigações aos oficiais registradores, a lei não inova na forma, no conteúdo ou nos efeitos das certidões de nascimento. Nesse sentido, o Colégio Supremo Tribunal Federal reconheceu à unanimidade a constitucionalidade da Lei 10.866 de 2001, desta unidade federativa, que, de forma semelhante à hora debatida, preconizou que o titular de cartório de registro civil no Estado, após a emissão das certidões de registro de óbito, fica obrigado a comunicar ao Instituto de Identificação, postos do interior ou sede na capital, o nome e o registro geral, RG de falecidos. Eu transcrevo ementa do acórdão prolatado naquela ADI.
Em similar sentido, ementa de venerando acórdão, prolatado na mesma data, na ADI 2254 do Espírito Santo. Também transcrito em meu voto, acórdão da relatoria do ministro Dias Toffoli. Partilhando o mesmo critério, na ADI 5663, a Corte Suprema consignou, e só esse que é um trecho mais reduzido, eu peço a vênia para ler. Os Estados-membros ostentam competência legislativa residual para criar obrigações acessórias para os prestadores de serviços cartorários, desde que tais obrigações não configurem criação ou alteração do regramento nacional concernente à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos notariais e de registro. Fecho aspas. Sob essa ótica, declarou-se inconstitucional lei piauiense que impunha aos cartórios a obrigação de incluírem nas escrituras públicas a qualificação das pessoas responsáveis pela intermediação dos negócios imobiliários, o que de fato representava ingerência na competência legislativa da União. A contrário senso, é exatamente o que nós vemos aqui, esse dispositivo. Não bastasse, recentemente foi reformado, venerando acórdão proferido por este colendo órgão especial, na ADI 273-261-61 de 2023, que havia declarado inconstitucionalidade de lei estadual que obrigava os cartórios a expedir certidões de óbito, nascimento e casamento em braille, uma interferência sem dúvida alguma, não obstante seu relevo, maior do que a que se afigura no presente caso. Transcrevo excertos da decisão monocrática proferida em setembro de 2024 pela ilustre ministra Carmen Lúcia, dando provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo digno Procurador-Geral da Justiça, também pelo presidente da Assembleia Legislativa Estadual e pelo digno Procurador-Geral do Estado. Conforme bem destacados nas manifestações do senhor governador do Estado, da digna Procuradoria-Geral do Estado, da digna Procuradoria-Geral da Justiça e do presidente da Assembleia Legislativa Estadual, e na linha da jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a lei se insere em um contexto de reforço da proteção à infância e à juventude, artigos 24, inciso 15 e 227 da Constituição Federal, 7º da Convenção sobre os Direitos da Criança, não possuindo qualquer intuito de regulamentação dos registros públicos. Anote-se, tampouco a obrigação posta no parágrafo 2º do artigo 1º da lei questionada é afrontosa ao texto constitucional, tratando de mera comunicação às genitoras acerca de seus direitos. Logo afastada a suposta usurpação de competência prevista no artigo 22, inciso 25 da Constituição Federal. Em relação à aventada afronta ao princípio de separação de poderes, de fato, ao Judiciário incumbe a fiscalização da atividade registral, conforme artigo 236, parágrafo 1º da Constituição Federal e Lei Federal 6.015 de 73. Todavia, tal atribuição não sofre qualquer interferência pelas obrigações ora impostas. Ainda acerca de invasão de competências, registro que, a despeito do artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 103, parágrafo 2º da Estadual, conferir autonomia administrativa e funcional à Defensoria Pública, instituição que, ademais, não integra o Poder Executivo, o recebimento das informações a serem enviadas pelos oficiais de registro não é representa ingerência em sua autoadministração. Trata-se de obrigação de simples cumprimento e que se coaduna com a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, incumbência prevista no caput do artigo 134. Destaco que a norma paulista trata de questão sensível e lamentavelmente frequente, objeto inclusive de diversos projetos e ações por parte desta colenda Corte, propiciando maior efetividade na atuação da Defensoria na garantia de direitos fundamentais de seus assistidos e guardando consonância com o artigo 2º da Lei Federal 8.560 de 92, que já prevê
em aspectos gerais, obrigação similar. Válido destacar que, conforme informações extraídas do portal Pais Ausentes, administrados pela Associação dos Registradores, no ano de 23 foram registrados 8.239 nascimentos sem identificação de paternidade no Estado, reforçando a importância do diploma paulista. Tampouco há descompasso com relação ao Operador Nacional de Registro Civil das Pessoas Naturais, mais uma vez com a devida vênia. Nos termos da lei federal, o Sistema Eletrônico de Registros tem as obrigações previstas do artigo 3º, que transcrevo em meu voto. Conforme o parágrafo 4º, o sistema terá operador nacional sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, na forma prevista dos incisos 1 e 3, o caput do artigo 44 da lei 10.406 de 2002, do Código Civil, na modalidade de entidade civil sem fins lucrativos, nos termos estabelecidos pelo CNJ. O artigo 213 do provimento 149 de 23 do CNJ previu que o ONSERP seria integrado, entre outros, pelo ONRCPN, que, por sua vez, tem por objetivos estatutários, entre outros, gerir o sistema eletrônico em questão, garantindo a integração registral almejada. O Instituto do Operador Nacional não se mostra conflituoso com a obrigação, a instituição do Operador Nacional não se mostra conflituosa com a obrigação imposta aos oficiais, sobretudo porque a lei paulista nada dispõe acerca da via a ser adotada para o envio das informações mensais. Ao que tudo indica, poderia, inclusive, ser utilizado o mesmo sistema para o cumprimento do dever. De todo modo, afastada a tese de ofensa, a competência privativa da União para legislar sobre registros públicos, hipotética incompatibilidade com o Operador Nacional, não ensejaria a inconstitucionalidade da lei paulista. Não se pode perder de vista que, nesta sede de controle concentrado de constitucionalidade, a análise se limita à conformidade da lei local em relação às constituições federal e estadual e não à norma infraconstitucional. Ante o exposto pelo meu voto, com a devida vênia dos muito bem lançados votos divergentes, julgo improcedente o pedido, mantendo a lei que me parece estar em conformidade com a Constituição estadual e também a federal. Esse é meu voto. Muito obrigado, eminente relatora. Propõe improcedência da ação. Tem a palavra o desembargador Ricardo Dipp. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, aos eminentes desembargadores, aos eminentes procuradores de justiça, advogados presentes e servidores desta casa, os meus melhores cumprimentos. E de início quero saudar aqui a desembargadora Luciana Bresciani, que sabe fruir da minha respeitosa admiração. Eu permito-me, entretanto, divergir do entendimento de Sua Excelência. Acompanho inteiramente a matéria preliminar, tal como decidida no voto da desembargadora Luciana Bresciani. De fato, isso corresponde, ela nos dá a oportunidade de lembrar o chamado giro copernicano da orientação do Supremo Tribunal Federal, graças ao talento do saudoso ministro Moreira Alves, na reclamação 383. Quanto ao mérito, a associação autora argue enfrentamento da norma paulista, aqui adversada, com a previsão e as atribuições do Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais. Esse Operador Nacional é objeto do código baixado pela Egrégia Corregedoria Nacional de Justiça, mas esse código é explicitamente um código voltado à consolidação de normas subconstitucionais, de leis subconstitucionais, embora aqui ou ali haja alguma novidade. Não é possível o enfrentamento em demanda de inconstitucionalidade de uma lei com um provimento judicial. Mas ainda que nós considerássemos o fato de ser consolidador e referir-se à legislação, eu penso que nós temos aí de ver que se trata de uma lei infraconstitucional, também não serve de parâmetro para o controle da constitucionalidade
E se tal não fora, penso que caberia arguir mesmo incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 14.382, que institui o sistema eletrônico dos registros públicos, dispondo atribuir-se os registros a uma entidade de direito privado, com filiação compulsória e contribuição financeira, em princípio, também obrigatória para os filiados. Mas, deixando isso de lado, eu entendo que esta norma paulista interfere nos dois objetos que são próprios dos registros públicos. O registro público tem dois objetos, o da inscrição e da publicidade. E a norma interfere em ambos, o que leva, portanto, à conclusão de que ofende efetivamente o disposto na Constituição Federal, no seu artigo 22, inciso 25, que trata da competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. Eu queria observar, uma vez que a eminente desembargadora Luciana Bresciani fez referência ao julgado anterior deste órgão especial, de que era relator sorteado o desembargador Décio Notarangeli, a quem aproveito para apresentar a minha saudação, e que foi por unanimidade adotado aqui por esta nossa corte, enfrentando exatamente os precedentes jurisdicionais indicados no voto da desembargadora Luciana Bresciani, menos, naturalmente, o último. Este último, que eu aqui quero deixar bem tributado o meu respeito ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, é uma decisão monocrática que se fundamenta exatamente nesses acórdãos, sem nenhum acréscimo fundacional que pudesse persuadir do equívoco desse novo órgão especial. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente tergiversar da nossa solução anterior, o que é perfeitamente possível, legítimo, mas desde que houvesse um fundamento. O fundamento é exatamente aquele que nós rechaçamos na decisão anterior. Portanto, senhor presidente, eu, pedindo vênia à desembargadora Luciana Bresciani, a quem reitero os meus cumprimentos, eu divirjo para acolher a ação declarando a inconstitucionalidade da Lei Paulista 17.894, de abril de 2024. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente desembargador Ricardo Dipp abre a divergência, propondo a procedência da ação. Tem voto declarado. O desembargador Noivo Campos tem a palavra. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, a todos os colegas, cumprimento o Ministério Público, todos os demais presentes, os servidores do tribunal. Eu estou aderindo aqui à divergência inaugurada pelo eminente desembargador Ricardo Dipp quanto à questão da competência, né? Creio eu que esse é o caminho assim, mais adequado, respeitado o voto da eminente relatora. Eu só quero acrescentar algumas considerações, né? É evidente que eu já fui titular da segunda de registro já há algum tempo, mas eu lembrava, né, desse expediente que já existe, né, previsto em lei federal e depois regulamentado pelo CNJ e antes disso pela nossa corregedoria, e que tem um apelido significativo, é papito, né? O famoso processos de papito. Ou seja, toda vez que é feito o registro e não é indicado, e é indicado o suposto pai, isso gera um expediente administrativo na segunda vara de registros, o suposto pai é intimado, se vier e não reconhecer, a defensoria já é notificada a esse respeito. E muitas vezes as partes são chamadas e já tem advogado constituído, o que tornaria despicienda essa comunicação de todos os casos para a defensoria e poderia gerar até algum tipo de interferência na atividade da advocacia. E se o suposto pai não é localizado, a comunicação também já é feita. E pelo que eu verifiquei, eu entrei em contato com a segunda vara de registros públicos, esse procedimento continua existindo, continua sendo profícuo. Então eu não vejo, inclusive, razoabilidade da existência dessa lei, que está se sobrepondo a um procedimento que já existe há mais, acho que de 2 décadas, e que funciona de forma razoável, né? Então, além da questão da competência, não me parece que essa disposição legal seja razoável na medida em que já existe um procedimento e que já tem essa finalidade. E apresenta os casos em que é necessária a comunicação à defensoria. Em outros casos, já existe advogado, já existe ação em andamento e é desnecessária essa comunicação. Aliás, assim, eu só vou fazer um comentário sem nenhuma crítica.
essa comunicação de todos os casos ocorre na área criminal e na área da infância e juventude, da infracional. E, por vezes, há uma sobreposição de medidas, justamente porque não há a possibilidade de conversa, né, entre as partes. Às vezes nós temos um HC proposto, né, pela defensoria, e vamos verificar, já tem um advogado constituído com HC proposto. Você vai criar até uma dificuldade, né, pode criar uma dificuldade com relação ao exercício da advocacia. Então, além da questão da competência, não me parece que seja razoável a existência dessa norma, ainda que seja como um reforço, né, da proteção dos menores, mas eu acho que o procedimento existente, inclusive com participação nesses procedimentos do Ministério Público, me parece que já é suficiente, né, para garantir o que se pretende garantir com essa lei local. Esse é o meu voto, senhor presidente. Distribuir a todos. Muito obrigado. O eminente desembargador Noivo Campos acompanha a divergência aberta pelo desembargador Ricardo Dipp com algumas considerações. Havia indicado vista a desembargadora Márcia Dalladea Baroni, mas não apresentou voto. Gostaria de se manifestar? Gostaria sim, senhor presidente. Primeiro, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas, advogados, nossos funcionários, desejando a todos um excelente trabalho. Senhor presidente, eu não apresentei voto escrito, porque estou aderindo integralmente ao voto do desembargador Dipp e também com as considerações do desembargador Noivo Campos. Eu também pondero que, nesse caso, o que a lei paulista apresenta é uma transferência de dados. Esses dados de nascimento são dados considerados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados. E, atualmente, a tendência que se tem, porque, obviamente, com a introdução da lei, começaram a surgir as dificuldades de acesso, por exemplo, pelo Ministério Público, pelos órgãos que precisam de dados para o exercício do seu trabalho. O que hoje, modernamente, se autoriza é acesso aos dados e não a transferência dos dados propriamente ditos. Então, quando justificado, quando há essa necessidade, no caso dos cartórios, no caso do Ministério Público, o que se autoriza através das entidades particulares que fazem a gestão é o acesso aos dados e não a transferência deles, porque isso pode implicar numa violação à proteção de dados, que hoje pela emenda constitucional 115, é um dispositivo constitucional que garante, como norma constitucional, a garantia dos dados pessoais e sensíveis. Então, portanto, eu estou aderindo com a devida vênia do posicionamento apresentado pela digníssima relatora, que sempre muito bem fundamentado, mas estou aderindo à divergência apresentada. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A matéria está em discussão. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, renovo os meus cumprimentos, só para justificar o voto que irei proferir, para não ter que fazê-lo no momento da votação. Eu tenho, em regra, acompanhado os votos do desembargador Ricardo Dipp, meu colega de concurso e alguém que todos nós reconhecemos como de uma brilhante inteligência e que já trabalhou efetivamente com esta matéria. Mas neste caso em particular, apesar dos adendos feitos ao voto do desembargador Ricardo Dipp, eu estou acompanhando o voto da digna relatora. Veja, haveria inconstitucionalidade, a meu entender, se a norma estadual impusesse algum acréscimo às exigências registrárias do registro de nascimento. A norma não faz isto. O registro de nascimento continua sendo registrado, sendo efetivado segundo as normas postas na legislação federal. Esta lei estadual não altera nada. O que esta lei estadual altera é apenas, aliás, não altera, ela estabelece apenas a comunicação desses dados quando se cuidar de criança que não tem paternidade reconhecida, e então se impõe ao oficial do registro se informar com a declarante e a mãe a respeito de quem seria o provável pai da criança que está sendo registrada. E uma vez colhidas as informações,
estas informações são transferidas à Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública possa agir em nome do reconhecimento de paternidade. Veja, isto não interfere em nada na certidão de nascimento, do registro de nascimento. Isto apenas socorre o direito da criança de ter um pai reconhecido. Este direito diz respeito à dignidade da pessoa humana. E esse direito também é assegurado por normas constitucionais de proteção à infância e à juventude do artigo 24, inciso 5º, e artigo 227 da Constituição Federal. E como disse a digna desembargadora relatora, também concorre para assegurar o artigo 7º da Convenção sobre os Direitos da Criança. E não possui qualquer intuito de regulamentação de registro público, apenas procura proteger o interesse das crianças. Se já há normas postas pela Corregedoria Geral, se já há normas que atendem isto de uma outra maneira, isto não leva à inconstitucionalidade. É mais um fator de proteção ao interesse da criança de paternidade não reconhecida. Não interfere no registro público e apenas concorre de uma maneira, ainda que adicional, à proteção desse interesse da criança, da dignidade da criança, que tem direito de ter a paternidade reconhecida. Portanto, com todas as vênias dos votos divergentes, eu estou acompanhando o voto da digna relatora. Muito obrigado. Já há mais oradores inscritos. Eu vou adiantar o meu voto também. Eu confesso que desde ontem eu estou refletindo sobre esse caso, sobretudo porque eu tenho me inclinado em casos que tais pela inconstitucionalidade. No entanto, eu refleti bastante e lembrei dos meus 4 anos e meio como juiz titular de vara de família e mais recentemente como corregedor-geral da Justiça, e vi o amplo sentido social dessa lei. Ela vem, no meu modo de ver, e respeitando evidentemente os entendimentos contrários, ela vem em franca proteção à infância e à juventude. Nós temos, como juiz de família, vários aqui já foram também, e nós temos esse problema que é recalcitrante, ele é constante, dos nascimentos sem declaração de paternidade. E a Corregedoria tem razão, desembargador Noivo Campos, há normas da Corregedoria que prevêem o procedimento administrativo. E nós vamos taxar as normas da Corregedoria como inconstitucionais também? Tantas outras normas da Corregedoria que impõem obrigações a registradores da mesma forma, e nem por isso não são atendidas ou são taxadas de inconstitucional. Então, com todas as vênias, pensando no aspecto muito favorável dessa legislação, o aspecto social, mais do que o jurídico, eu estou com todas as vênias acompanhando a eminente relatora. E agora, pela ordem, tem a palavra o desembargador Décio Notarange. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e respeitosamente cumprimento a todos os integrantes deste egrégio colegiado e registro aqui a minha satisfação, ainda que de maneira episódica, a retornar a esse plenário. Cumprimento ilustres procuradores de justiça, senhores advogados, advogadas, senhores serventuários de justiça. Eu pedi a palavra e vou me manifestar rapidamente, senhor presidente, porque tive um caso que foi citado no voto da eminente relatora, que eu me lembro bem, que eu havia trazido um voto no mesmo sentido da eminente relatora, e pelo aspecto da colegialidade naquela ocasião, o desembargador Dipp trouxe um voto que foi aceito pela maioria do plenário e eu aderi e nem voto declarei. Aderi pura e simplesmente aderindo à posição da maioria que se formou. O julgamento no Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão nossa aqui do colegiado, e eu que já pensava de maneira diferente, vou me permitir nessa oportunidade a mudar o meu voto de acompanhamento naquele caso anterior e restabelecer a minha posição
originária nesse caso, para acompanhar a eminente relatora, a desembargadora Luciana Bresciani, e sem embargo a bem elaborada divergência do desembargador Ricardo Dipp e do desembargador Campos Neto, mas com a devida vênia, essa discussão que foi suscitada nas divergências, com todo o respeito, ela acontece no plano infraconstitucional, de maneira que não é relevante em termos de decisão em controle concentrado de constitucionalidade. Então, senhor presidente, pedindo escusas aqui por me alongar, o meu voto já antecipando, eu acompanho o voto da eminente desembargadora Luciana Bresciani. Muito obrigado. Muito obrigado. Está anotado o voto de Vossa Excelência. Tem a palavra o eminente Corregedor-Geral da Justiça. Bom, boa tarde a todos, todas. E eu voto acompanhando a eminente desembargadora relatora. A meu ver, a norma em questão, ela não trata especificamente de registros públicos, ou seja, ela não ofende a competência exclusiva da União para legislar sobre registros públicos. Por quê? Porque registros públicos, como acentuou o desembargador Ricardo Dipp, eles se assentam num grande princípio, que é o princípio da publicidade. Presume-se que tudo aquilo que consta no registro é de conhecimento geral. Mas isso não quer dizer que cada um de nós aqui conheça, e certamente não conhecemos, tudo aquilo que consta no registro. Se eu for ao primeiro registro da Sé Civil, eu não sei quais são os assentos de nascimento, óbito e casamento que estão lá. Se eu for ao primeiro RI, daqui da Tapatinguera, não sei que matrículas estão lançadas. Então, eu posso conhecer se eu buscar a certidão, se eu buscar uma pesquisa perante o oficial. Mas a lei cria uma presunção que é de conhecimento geral, o estado da pessoa e os direitos reais. Mas isso não significa que normas locais, inclusive regulamentares, não possam e não devam criar mecanismos de afinar essa publicidade, dando conhecimento a determinados destinatários daquilo que consta no registro civil, do registro de imóveis, do notariado. Isso ocorre com uma frequência incrível. As normas de serviço, eu mexo diariamente com as normas de serviço do extrajudicial, contém pelo menos 20 ou 30 determinações de que aquilo que consta no registro seja comunicado a determinado órgão público. A desembargadora Luciana lembrou o que foi julgado pelo Supremo em data recente, o IRGD. Quando morre alguém, eu comunico o cartório eleitoral, eu comunico a INSS. Quando eu tenho questões registrárias imobiliárias que afetam o meio ambiente, eu comunico também ao Ministério Público. Ou seja, existem N determinações de comunicação para quê? Para afinar o princípio da publicidade, dizendo, eu quero que esta informação chegue a determinado destinatário. E é isso que faz a lei estadual. Ele evita que a Defensoria Pública, para ajuizar ações investigatórias de paternidade de pessoas que não têm o pai oficial, que não têm o pai no assento de nascimento, tenha que fazer uma busca em cada um dos registros civis de pessoas naturais do Estado ou em cada um dos corregedores permanentes das mais de 300 comarcas do Estado. Tem um portal oficial do registro, comunica. E, obviamente, o defensor, se não houver uma ação investigatória ajuizada pelo Ministério Público ou um acordo perante o juiz, ele vai ajuizar a ação investigatória. É uma condensação de informações, a meu ver, também não mexe com proteção de dados, porque é enviado a um destinatário que é a Defensoria Pública em proveito, em interesse daquele que tem um assento de nascimento, que é a criança que não tem o pai declarado. Por isso, o meu voto é no sentido de acompanhar a eminente relatora. Anotado o voto de Vossa Excelência, tem a palavra novamente o desembargador Ricardo Dipp. Senhor presidente, senhores desembargadores, a questão é apenas para esclarecer que, abstraída a finalidade social da lei, que não se nega, ela é benéfica, abstraída a possibilidade de que a publicidade possa ser ampliada na forma indicada pelo ministro Corregedor-Geral de Justiça, eu queria observar que não me parece certo que não haja influência determinativa em relação ao ato que deva ser praticado pelo registrador. O parágrafo 1º do artigo 1º da lei determina que até o endereço da mãe do recém-nascido, que não consta no momento do registro, seja informado. E o parágrafo 2º determina que na lavratura de tais registros, ou seja, no processo de inscrição, as, chamam-se aqui, genitoras,
tem, além do direito de indicação do suposto pai, o direito de propor em nome, deverá ser informado isso a ela, o direito de propor em nome da criança a competente ação de investigação de paternidade. É uma determinação que interfere no processo de inscrição. E isso é ato de registro, a não ser que, doravante, esses atos de processamento de inscrição sejam excluídos da esfera do direito registral. Não me parece que seja esse, data vênia, o melhor entendimento. Matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Improcedência com a eminente relatora. Procedência. Divergência aberta pelo eminente desembargador Ricardo Dipp. Como voto, o senhor vice-presidente. Senhor presidente, com todo respeito à eminente relatora e aos demais votos que a acompanharam, mas a minha leitura aqui do caso vai ao encontro do que disse o eminente desembargador Ricardo Dipp. Me parece que a lei ela interfere tanto no ato de inscrição quanto no ato de publicidade, que são matérias inerentes ao registro e, por isso, de competência da União. Eu acompanho, com todo respeito, o eminente desembargador Ricardo Dipp. Como vota o eminente decano? Acompanho o doutor Ricardo Dipp. Como voto o desembargador Damião Koga? Data vênia da excelência dos votos divergentes, vou pedir vênia para acompanhar a eminente relator. Como voto o desembargador Vico Manhas? Improcedência. Como voto o desembargador Ademir Benedito? Senhor presidente, também peço vênia aos eminentes desembargadores que votaram divergente e eu acompanho a eminente relatora. Desembargador Campos Melo. Senhor presidente, data vênia, acompanho a divergência. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia, acompanha a divergência. Desembargador Matheus Fontes. Com a eminente relatora. Desembargador Haroldo Viotti. Com devida vênia, com divergências. Desembargador Gomes Varjão. Eu acompanho a senhora relatora. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Data vênia com a relatora. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, eu vou pedir licença à eminente relatora para acompanhar a divergência. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, com todo o respeito, eu acompanho a relatora. Desembargador Carlos Monerá. Eu vou acompanhar a relatora. Desembargador Ferreira Alves. Com devido respeito, eu acho que existem argumentos jurídicos, constitucionais, para ambos os lados. Mas Vossa Excelência, ao proferir o seu voto, falou que existe alguma coisa que vai além da lei, para quem já trabalhou nessas questões de família. Então, por essa razão, meu voto se alinha com o da relatora também, senhor presidente. Desembargador Mário Devene Ferraz. Devida vênia com a relatora, senhor presidente. Desembargador Irineu Fava. Também pedindo vênia, voto com a relatora, senhor presidente. Proclamando o resultado, a unanimidade de votos rejeitaram as preliminares e, por maioria de votos, julgaram improcedente a presente ação. Score de 16-9. Assim fica decidido. Declaram votos desembargadores Ricardo Dipp, Noivo Campos. Desembargadora Márcia vai declarar? Não. Próximo item da pauta é o número 76 de ordem. Ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Carlos Monerá, com voto 21.256. Na sessão anterior, havia indicado visto o eminente desembargador Figueiredo Gonçalves, que já adiantou que está acompanhando o eminente relator. Matéria em discussão. Tem a palavra o desembargador Carlos Monerá. Não, senhor presidente.
Só apertei aqui porque eu pensei que ia me passar. Não, acho que não há necessidade, a menos que haja discussão. Poderia ter ido até no bloco. Não, poderia ter ido. Matéria em discussão. A unanimidade de votos. Falhou aqui o computador. A unanimidade de votos julgaram procedente o pedido declarando a inconstitucionalidade da Lei 2496 de 2010 do município de Francisco Morato. Assim fica decidido. Próximo item da pauta é o número 13 de ordem, conflito de competência civil, em que é relator o desembargador Noivo Campos, e tem o voto 52.383. Voto ainda não proferido. Aqui houve destaque da desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Então tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, eu já distribuí o voto a todos, né? Eu estou dando pela competência da 9ª Câmara de Direito Privado. Os fundamentos estão no voto, tem aí a ementa. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Pois não. Tem a palavra a desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Senhor presidente, com a devida vênia do voto apresentado pelo desembargador relator, eu entendo que, nesse caso, a ação foi ajuizada inicialmente contra a COSESP, que foi sucedida pelo Estado de São Paulo, pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. E, nesse caso, a discussão se desloca para o acervo patrimonial da Fazenda. E, dessa forma, entendo que a competência deva ser atribuída à 11ª Câmara de Direito Público. Faço referência aqui a alguns julgados do direito público, não só julgando a matéria, como reconhecendo expressamente que esse deslocamento de responsabilidade da empresa, inicialmente uma sociedade de economia mista, para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, também promoveria o deslocamento da competência. Faço referência a julgados do direito público nesse sentido, e outros que foram julgados apenas reconhecendo essa competência também. Então, o meu voto, com a devida vênia, divergente, é para reconhecer a competência no caso, é a 7ª Vara de Direito Público. Esse é meu voto, senhor presidente. Também procedente, só que a Câmara suscitante. Matéria em discussão, tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, com a devida vênia da divergência sempre bem apresentada pela desembargadora Márcia Baroni, me parece que isso não muda a previsão de que ações e execuções relativas a seguro habitacional são da competência da 1ª subseção de direito privado. O Estado aqui assume como sucessor da companhia seguradora, e isso não altera a ótica pela qual será julgada a questão, e precedentes isolados julgados pela colenda seção de direito público, muitas vezes acontece inclusive pretendemos discutir questões relacionadas à competência e oferecer a prestação jurisdicional da maneira mais rápida possível, não alteram essa previsão que nós temos a respeito da competência para ações e execuções relativas a seguro habitacional, aparecendo então o Estado com as mesmas obrigações originais da empresa que sucedeu. Esse é meu voto, senhor presidente. Eu acompanho o eminente desembargador relator. Pois não. Tem a palavra o desembargador Irineu Fava. Senhor presidente, eu peço vênia para, em seu nome, cumprimentar todos os ilustres pares, cumprimentar os nossos funcionários e funcionárias, os membros do Ministério Público, senhoras e senhores advogados e advogadas aqui presentes e demais pessoas que comparecem a essa sessão. Eu quero trazer alguns pontos aqui à reflexão sobre esse tema, porque
E para que a gente compreenda melhor a situação, ou aquilo que eu quero colocar, eu vou fazer uma breve retrospectiva histórica de como isso aí evoluiu para hoje, né? Sem dúvida nenhuma, essa questão referente à distribuição de competência, ela deita raízes no Código Judiciário do Estado de São Paulo, né? O Decreto-Lei Complementar 3/69. E se nós formos lá do artigo 35, nós vamos ver fundamentalmente que o que orientou a distribuição da competência naquele caso foi a competência ratione persona, ou seja, de acordo com o interesse das pessoas envolvidas, é que se estabeleceu a competência do direito público ou das varas de fazenda. Então, essa era a orientação. Da década de 90 para cá, surge um entendimento de que a competência deveria ser determinada pela matéria envolvida. Então, se a matéria envolvida, não importa quem é o ente, atribui-se a competência pela matéria. Isso evoluiu para o artigo 103 do nosso regimento interno. Agora, nós não podemos agora, vamos dizer assim, generalizar as questões, né, por uma razão muito simples. O artigo 35 do Código Judiciário, salvo o melhor juízo, não se acha revogado. Então, a atribuição ratione persona, ele persiste. E peço vênia para dizer aqui que é a regra. Não obstante, se possa também fixar a competência em razão da matéria. Então, abriu-se o leque pura e simplesmente. E o que é que nós temos que analisar fundamentalmente nesses casos? É o interesse diretamente envolvido na demanda. E aqui, qual é o interesse? O interesse é uma indenização, essa questão de monetária. E o interesse público está onde? Ação de indenização que foi julgada improcedente, mas caso reverta no recurso de apelação, quem vai arcar com todas as consequências da condenação vai ser o erário paulista. Então, creio que seja de interesse de todos essa questão. Não é uma questão privada de um seguro. O seguro é só o pano de fundo. O problema é o reflexo que isso aí terá. Inclusive depois, em questão de eventual execução, etc, etc. Quer dizer, serão todas normas que terão que ser colocadas e respeitadas em função do ente público envolvido. Até mesmo questão de precatório futuro, caso haja condenação. Então, para esse caso específico, não é? Existe sim um interesse extremamente relevante, que é exatamente esse. A possibilidade da condenação afetar diretamente o erário público paulista. E aqui, senhor presidente, eu vou me permitir trazer uma outra questão, que é até a mitigação, muitas vezes, desse entendimento mais generalizado, que é a realidade hoje que vive a seção de direito privado do Tribunal de Justiça. Como a distribuição desumana, descomunal. Infelizmente. E aqui eu vou fazer um registro a Vossa Excelência, louvando a sua atitude, não é? Sempre atento às questões delicadas e de interesse do tribunal, que fez realidade o núcleo 4.0, que muito veio ajudar. Agora, infelizmente, o volume ainda persiste. Então, até sob esse prisma, talvez, a gente devesse mitigar um pouco o entendimento generalizado. Então, senhor presidente, pedindo vênia pelo alongamento aí da minha manifestação, eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência do bem lançado voto da desembargadora Márcia Baroni, claro, sempre com o devido respeito à ilustre relatora. Muito obrigado. E agradeço também os elogios que devem ser dirigidos a toda a equipe da presidência. Desembargador Décio Notaranja. Senhor presidente, a devida vênia, a legislação citada pelo desembargador Irineu Fava regula a distribuição de competência em primeira instância. No tribunal, o que regula a distribuição de competência é o regimento interno.
E o regimento interno, no artigo 103, é muito claro. A competência dos diversos órgãos do tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Nós estamos falando de fixação de competência, não estamos falando de modificação de competência. Quando foi proposta a ação, o Estado não fazia parte, a competência foi fixada lá atrás. A alteração havida pela substituição de uma das partes pelo Estado é irrelevante, ela não altera a competência material do tribunal. Competência que não se altera, é inderrogável. Isso é uma coisa que é elementar. Então, com todas as vênias, independentemente de qualquer questão relacionada com a administração da competência por parte da direção do tribunal, que deve ser objeto de estudo, deve ser visto, não se pode fazer isso caso a caso, dependendo de um ou de outro processo para se alterar. Eu não suscito conflito de competência na minha Câmara, eu procuro reduzir ao máximo isso. Os meus colegas na Câmara também não usam do conflito. Mas também não acho apropriado, correto, que nós mudemos o regimento, passemos por cima do regimento interno por conta de questões que são da contingência de um momento pelo qual o tribunal passa e que, com certeza, vai superar em algum momento à frente, senhor presidente. Eu acompanho o voto da eminente relatora com todo o respeito. Muito obrigado. Tem a palavra a desembargadora Márcia Dalladea Barroso. Muito obrigada, senhor presidente, por me dar a palavra novamente. Eu, assim, logicamente, estou mantendo o meu voto, porque entendo que o patrimônio público está sendo questionado aqui nesse caso, mas eu ouso, senhor presidente, fazer um pedido a Vossa Excelência de que possamos encaminhar, então, um reestudo desse artigo 103 do nosso regimento interno, que tem sido causa, o desembargador deve estar dizendo que não suscita, porque tem questões que chegam lá no público assim. Para nós, a mesma coisa, muitas vezes. Talvez seja a hora de nós adaptarmos o nosso regimento interno, que regula essa competência, de uma forma mais clara para a adaptação disso, porque o que nós temos tido muitas vezes a ação é ajuizada perante a vara de fazenda pública, que tem todo o seu processamento, que tem as suas decisões, cujos julgamentos repetitivos influenciam naquela decisão, e quem é de outra sessão tem que parar o seu trabalho naquele sentido e olhar os demais julgamentos para adaptar aquele voto, e obviamente isso gera um trabalho a mais. Então, talvez seja o caso de nós reestudarmos esse artigo 103 para deixarmos claro aquilo que a gente quer reconhecer como competência. Ou bem se reconhece como em primeira, que facilmente se define pela pessoa que está sendo, que é objeto, que integra aquele litígio, e nós podemos fazer a mesma coisa aqui para definir isso, para que a gente não fique batendo nessas questões, porque para nós é difícil, entendo que o contrário também o seja. Quando uma questão relacionada a relações entre particulares vá para o direito público, lógico que esse desembargador tem que parar e olhar pela perspectiva da relação privada. E nós a mesma coisa, temos que parar no nosso trabalho rotineiro e olhar a questão pela perspectiva daquela pessoa que é objeto, que integra o litígio, que é diferente. Então, talvez, se me permite, senhor presidente, levar esse pedido à comissão de regimento interno para que a gente possa estudar essa questão e submeter a esse órgão especial se devemos manter realmente essa redação que deixa uma dúvida, que toda vez a gente vem aqui questionar quem por exemplo, um acidente envolvendo o carro da prefeitura, lógico que o Código Civil rege todas as relações contratuais, essas contratuais são regidas pelo Código Civil, mas nós temos peculiaridades do julgamento que veio de uma vara de fazenda pública que não são de uma vara da vara civil, da vara de família, é completamente diferente a análise. Então, se
Se for possível, senhor presidente, gostaria que esse pedido fosse levado em consideração, não sei se submetido aqui ou se preferir que faça por escrito, a gente pode fazê-lo também. Obrigada, senhor presidente. Eu ia sugerir isso, desembargadora, que ou Vossa Excelência, ou a presidência do direito privado ou do direito público, provoque, uma vez provocado, o pedido passará pelas comissões regimentais e, evidentemente, que nós vamos discutir em plenário depois, se é o caso ou não de ser alterado o artigo 103 do Regimento Interno. Tem a palavra o desembargador Irineu Fávaro. Senhor presidente, eu volto a falar, até para me penitenciar, em função da oportuna intervenção do desembargador Décio Tarangeli, no sentido de esclarecer que, de fato, o Código Judiciário, ele não fala na questão recursal, porque ao tempo que ele foi celebrado, o Tribunal de Justiça de São Paulo só tinha 2 sessões, a civil e a criminal. Então não existia terceira nem quarta vice-presidência. Então não havia no tribunal uma sessão específica de direito público. Mas o direito público ele via definido já na primeira instância, com as varas de fazenda, e fazenda municipal até na época, que existiam. Então, só por essa razão, para reforçar que a questão pode sim ser revista em termos de recurso, sem que isso seja uma ofensa direta ao artigo 103, que é possível conciliar. E aproveitando o ensejo, eu quero aderir, não é, à proposta da desembargadora Márcia Baroni, e parece que de Vossa Excelência também, que talvez fosse até sugerir isso, para que vá ao estudo mesmo o artigo 103 e a gente possa chegar aí a um texto menos contencioso. Muito obrigado. Pois não, a presidência fica no aguardo, então, da provocação. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, muito rapidamente, só queria deixar claro que não há questão de direito público aqui que possa ser examinada como questão de direito público, quer seja julgada no direito público, quer seja julgada no direito privado. A relação contratual é securitária. Não é porque houve uma sucessão da COSESP pela Fazenda do Estado que nós vamos virar a chave e pensar naquele contrato primitivo que é de direito privado como se de direito público fosse. Isso é impossível. Então, na realidade, não vejo qualquer questão de direito público a ser julgada, independente de onde seja apreciada a questão. E também, no acórdão que suscitou o conflito, da Colenda 7ª Câmara de Direito Público, a referência a inúmeros julgados da seção de direito privado sobre esse mesmo tema, sem suscitar a questão por força do nosso regimento. Só essa observação, senhor presidente. Muito obrigado. Tem a palavra o desembargador Campos Melo. Eu queria fazer só uma ponderação, é que vamos supor que haja procedência, como será cumprida a sentença? Por precatório? Então não tem direito público se o cumprimento será por precatório? Ou cumpre o precatório na sessão de direito privado? Só isso. Desembargador Décio Notarange. Senhor presidente, o precatório é a fase de execução do julgado, não tem nada a ver com a competência. Quem faz isso é a presidência. A sessão vai emitir o precatório, expedir a ordem, a presidente executa. Qual a diferença? Não tem nada, não é a sessão de direito público que executa o precatório, é o presidente. Quem expede a ordem de pagar o precatório é o presidente. Não tem nenhum, não vejo, para mim é novidade, com todo respeito. Bom, matéria permanece em discussão, vou colher os votos. Relator competente, ambos julgam procedente. Relator competente à 9ª Câmara de Direito Privado, divergência aberta pela desembargadora Márcia Dalladea Baroni, competente à 7ª Câmara de Direito Público. Como voto, eminente vice-presidente.
Senhor presidente, com todo respeito, voto com a divergência. Desembargador Francisco Loureiro. Também acompanho a divergência. Desembargador Xavier de Aquino. Com a divergência. Desembargador Damião Koga. Com a divergência, data vênia. Desembargador Vico Manhas. O relator. Desembargador Ademir Benedito. Vou acompanhar a divergência, senhor presidente. Desembargador Campos Melo. Apesar da minha intervenção anterior, a inicial não impunha a fazenda pública no polo passivo, não a colocava no polo passivo. É a inicial que demarca a competência recursal, de modo que eu entendo que a competência é do direito privado. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Desembargador Matheus Fontes. Voto como eminente relator. Desembargador Haroldo Viotti. Com o relator, data vênia. Desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com o relator. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, acompanho o relator. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Data vênia com a divergência. Desembargador Jarbas Gomes. Relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, tendo em vista o que consta da inicial, com o relator. Desembargador Carlos Monerá. Senhor presidente, com o relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com a divergência. Desembargador Mário Deviene Ferraz. Com o relator, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente o conflito e competente a colenda 9ª Câmara de Direito Privado. 14 votos a 10. Não havendo mais destaques, sobras ou pedidos outros, tenho a satisfação de declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, concedendo a palavra ao eminente desembargador Gastão Toledo de Campos Melo Filho. Senhor presidente, para cumprimentar Vossa Excelência pela celeridade que imprimiu ao desenrolar dessa sessão e pela serenidade com que soube tratar dos espinhosos assuntos que aqui discutimos. Essa presidência Parabéns. comovida agradece a deferência de Vossa Excelência. Encerrada a sessão. Muito obrigado.